sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Palavra de Deus está para nós em Tobias, capítulo 3, versículos do 7 ao 23. Você pode pegar aí na sua Bíblia, Palavra de Deus em Tobias, capítulo 3, versículos do 7 ao 23. Assim nos diz a palavra do Senhor. No mesmo dia, sucedeu que Sara, filha de Raguel, que morava em Ecbatana, na Média, também teve de ouvir insultos de uma das criadas de seu pai. O motivo é que ela fora dada em casamento a 7 homens, mas Asmodeu, o demônio malvado, matava-os antes de terem relações com ela. De fato, dizia-lhe a criada, és tu que matas os teus maridos, e já foste casada com 7 homens, e com nenhum deles tivestes prazer. Por que nos maltratas por causa dos teus maridos por terem morrido? Vai juntar-te a eles, e que nunca vejamos filho ou filha nascidos de ti. Naquele dia, quebrantada em seu íntimo, a moça debulhou-se em lágrimas e subiu ao aposento superior de seu pai com a intenção de se enforcar. Pensando melhor, porém, disse, poderiam ainda censurar meu pai e dizer-lhe, tinhas uma só filha, muito querida, e ela veio a se enforcar por causa de tantos infortúnios. E assim eu levaria a velhice de meu pai, cheio de tristeza, à morada dos mortos. É melhor para mim, em vez de enforcar-me, suplicar ao Senhor. Preste muita atenção nesta palavra. Olha a luz que Deus nos dá em momentos de estrangulamento interior, né? Estrangulada, coitada. É melhor para mim, em vez de me matar, é melhor para mim, em vez de cometer suicídio, é melhor para mim, em vez de me enforcar, suplicar ao Senhor. Suplicar ao Senhor que me faça morrer, para eu não ter mais de ouvir esses insultos na minha vida. Naquele momento ela ergueu as mãos para o lado da janela e pronunciou esta oração. Tu és bendito, Senhor Deus, misericordioso, e é bendito o teu nome, santo e digno de honra pelos séculos. Bendigam-te todas as tuas obras para sempre. Agora, Senhor, é para ti que levanto meu rosto e meus olhos. Manda que eu seja libertada da face da terra para que não ouça mais esses insultos. Sabe, Senhor, que eu estou pura de qualquer impureza com homem algum e que não maculei o meu nome nem o nome do meu pai na terra onde me encontro deportada. Sou filha única de meu pai, o qual não tem outro filho para ser seu herdeiro. Nem tem irmão ou parente próximo para o qual eu deva reservar-me como esposa. Já perdi 7 maridos. Para que então continuar a viver? E se não te parece bem, Senhor, tirar-me a vida, manda que se tenha consideração e compaixão comigo e que eu não ouça mais esses insultos. Na mesma hora foi ouvida a oração de ambos, na presença da glória de Deus. Ambos, porque Tobias estava do outro lado, bem distante dali, também recorrendo a Deus.
E o anjo Rafael foi enviado para curar os dois, a Tobit, para tirar as escamas das manchas brancas de seus olhos, a fim de que pudesse enxergar com seus olhos a luz de Deus, e a Sara, filha de Raguel, para dá-la como esposa a Tobias, filho de Tobit, e prender Asmodeu, o demônio malvado. De fato, é a Tobias que cabia receber a Sara, em lugar de todos os que haviam querido possuí-la. Naquela hora, Tobit voltou do pátio para dentro da sua casa, enquanto Sara, filha de Raguel, descia também ela do aposento superior. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Sara enfrentava, meus queridos, o que muita gente enfrenta. Sara enfrentava um mal. Enfrentava um mal físico, porque havia ali algo que impedia que ela engravidasse. E naquela época, a situação dela, na situação dela não poder engravidar, não era só um mal, era uma desgraça. Porque tudo que o pai dela possuía deveria ficar para o marido de Sara, se ela não se casasse. Tudo se perdia, todo o patrimônio, todo o esforço do pai, o nome se apagava, porque quem é que ia dar continuidade? Por meio das futuras gerações. E depois valorizava-se muito a mulher que engravidava. E considerava, como as coisas se invertem, né? E considerava-se uma tristeza a mulher morrer virgem. Era um mal. Era também uma desgraça. Sara padecia de um mal, né? Algo que a impedia que fosse adiante com os seus relacionamentos e viesse a conceber. E as empregadas, sabendo disso, cochichavam entre si. E um dia uma resolve dizer para ela um monte de desaforo. E entre esses desaforos, o principal tocava justamente na ferida que ela enfrentava. Já tinha tentado casar 7 vezes, mas antes mesmo de ter relações com seu marido, o homem morria. Se você ler esse livro, você vai ver que o dia que o pai de Sara conheceu Tobias, enquanto eles estavam na mesa jantando, o pai de Sara mandou abrir uma cova lá nos fundos, no quintal. Era mais um que estava chegando. Só para não ter trabalho de o corpo ficar lá, né? Um tempo, enquanto esperava abrir o buraco, já mandou adiantar o serviço. Tinha certeza que o homem ia morrer. Que tristeza. Sara enfrentava um mal constatável, material, físico, tanto que a empregada entrou de sola nessa ferida que ela tinha no coração. Sara enfrentava um mal emocional. Que mal era esse? A mágoa. E olha, a mágoa acentuada pelas palavras da serva. Enfrentava um mal emocional, que era a mágoa unida à humilhação. E agora ainda tinha uma moça para bater com força em cima desta ferida. Então tinha um mal físico, tinha um mal emocional. O que era esse mal emocional? Essa ferida de não poder se casar, a humilhação por não poder dar ao pai dela netos, por não continuar com a família. E agora esse mal era acentuado pelas palavras de uma moça que foi bastante cruel. E por fim ela enfrentava um mal espiritual, que esta palavra diz que aquilo que se abateu sobre aquela casa era fruto de uma vexação demoníaca. E olha, o abatimento dessa moça foi tamanho. Aquilo que ela viveu teve um impacto tão grande na vida dela, que no versículo 10, a tradução da CNBB conta aqui para nós. Seu abatimento foi tamanho que subiu aos aposentos com a intenção de se enforcar. Porque se a gente não tiver a graça de Deus, gente, não tiver motivo para viver, não der sentido para a nossa vida,
nós corremos o sério risco de, em momentos de fragilidade, passar pela nossa cabeça, tirar a própria vida. Isso aqui não é um privilégio da Sara, não. Isso daqui, infelizmente, é uma tentação que alcança muita gente e que talvez já tenha alcançado você algum dia. Como algum dia passou pela minha cabeça. Graças a Deus. Um dia bem distante, que ficou enterrado no meu passado e que pela graça de Deus nunca mais voltou a atormentar meu coração. Mas eu tenho que dizer para você que por essa tentação eu já passei. E a Sara só não fez essa maldade a si mesma, ela só não foi se enforcar por amor ao pai. E tem coisas que às vezes a gente não faz por nós mesmos, mas fazemos por alguém que nós amamos. Por amor ao pai, ela não se enforcou. E você viu a conclusão a que ela chegou. É melhor para mim, em vez de me enforcar, suplicar ao Senhor que me faça morrer. Pelo menos não me matei, não é? E aí morri de uma morte natural. Não vou emprestar essa vergonha ao meu pai, não é? Mas para mim é melhor morrer para eu não ter mais. Qual era o motivo? Para eu não ter mais de ouvir esses insultos em minha vida. Sara queria morrer para não lidar com as mágoas. E tem muita gente que já passou pela minha vida, que eu tive a oportunidade de ouvir, que eu tive a oportunidade de atender em oração, que no seu desabafo me contava a mesma coisa. Dentro do coração da pessoa, nutria-se um desejo de morte, para não ter que lidar com as mágoas, com as feridas familiares, com as situações ruins que aconteceram na história daquela pessoa. Não sabendo o que fazer com isso, a pessoa queria morrer. Mas a solução não está na morte. É isso que essa palavra vem dizer para nós. A solução não está na morte. A salvação dessa moça foi ter recorrido ao Senhor. Mas, Márcio, ela recorreu a Deus pedindo para morrer. Só que Deus não faz o que a gente pede. Deus faz o que é melhor para nós. E o maior bem que nós podemos nos fazer é recorrer ao Senhor. Não só nos momentos limítrofes da nossa vida, mas em todas as circunstâncias. Qual foi a salvação de Sara? Foi ter recorrido ao Senhor. Qual será a sua salvação? É você recorrer ao Senhor. Qual é a salvação de Deus para mim? É eu recorrer a Deus. Esta é a minha salvação. Então veja, nas situações mais tenebrosas, nas situações mais difíceis e humilhantes, é que nós mais devemos recorrer a Deus. A situação que você enfrenta hoje é tenebrosa? Talvez, pode ser até a mais difícil da sua vida. E entre tantos motivos para esse programa começar mais cedo hoje, talvez o grande motivo que Deus tenha feito que esse programa hoje fosse mais cedo, porque o seu horário normal é de 8 às 9h20 da manhã, talvez essa mudança tenha sido para que você pudesse ouvir esta palavra. Escutar esta palavra. Qual? De que nas situações mais tenebrosas, nas mais difíceis, nas mais humilhantes, nessa hora é que nós mais devemos recorrer a Deus e não desistir. Mas recorrer a Deus para quê? Peça coragem. Você está desistindo, você está desanimando até da vida? Peça coragem, peça força. Está fraco, cansado, não tem mais ânimo, você já gastou suas energias, não sabe mais o que fazer. Peça a Deus força que Ele dá. Peça a Deus coragem, peça a Deus força e peça a Deus inteligência. Que Deus ilumine os seus pensamentos, porque a tentação trabalha para embaralhar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Não pense você que isso aqui é simplesmente uma historinha, que essas coisas não acontecem.
Não é que demônio é uma representação universal do mal, é o mal geral que é representado sobre uma figura. Não. Esse ser maligno, pessoal e espiritual existe. Existe e é atuante. E nos atormenta a todos nós. Mas nós muitas vezes pensamos que é simplesmente pensamentos, os sentimentos dentro de nós, e não entendemos que muitas vezes nós sofremos influência do mal sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos. Então peça a Deus inteligência para você distinguir o que é simplesmente fruto da sua cabeça e o que é uma investida do mal contra a sua vida através dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Peça inteligência e peça que Deus afaste os pensamentos malignos que não deixam você se desvencilhar. Porque olha, qualquer um que olha para esta palavra vai chegar a uma conclusão. O que estava passando pela cabeça da Sara? Porque por pior que seja a circunstância, é melhor viver do que morrer. Ela queria se matar. Só que quando a pessoa está dentro da situação, ela não vê saída, meu querido. E talvez você esteja até dentro de uma situação parecida. Não que você esteja pensando em morte, mas que deixe você sem ver saída. Peça a Deus que afaste os pensamentos malignos que não deixam você se desvencilhar. E se você quiser fazer uma leitura rica desta palavra, é interessante você ter 2 Bíblias na mão. A tradução da CNBB e uma maravilhosa também, a Bíblia Ave Maria. E você vai ver lá no versículo 11, conta que Sara orou com fervor e entre lágrimas. Jesus, ele nos diz que existem certas espécies de males na nossa vida que nós só vamos vencer pela insistência na oração. Não é uma oraçãozinha, é uma oração firme, persistente, perseverante, mas que vencerá todo e qualquer mal que se abateu sobre a nossa vida. A oração perseverante nos leva à vitória. E numa situação como essa, levou Sara à vitória. E olha, quantas mulheres entendem bem o que essa moça estava vivendo. Quantas mulheres que ainda hoje não conseguiram realizar a sua vida afetiva, que esperam a chegada daquele homem que vai fazer parte da sua vida, e que os anos foram passando, não é? E o seu sonho não aconteceu. Aí vem a palavra de Deus e nos põe diante dos olhos uma direção: orar com fervor em meio às nossas lágrimas. E a sua oração foi tão intensa e perseverante, e só se concluiu quando ela encontrou consolo. Então ela pôde bendizer a Deus. É muito interessante. Dá uma olhadinha na Bíblia Ave Maria também, que você vai ver. Foi uma oração intensa, perseverante. E quando que ela terminou essa oração? Apenas quando Deus pacificou o coração dela, com a certeza de que ela havia sido escutada. Ela não ouviu uma voz. Nenhum anjo bateu na porta da casa dela para dizer: sua oração foi ouvida, já pode parar. Mas a gente sente dentro do coração quando a nossa oração alcançou o objetivo. E se você não sentiu, é porque ainda não alcançou. O que fazer então? Continue insistindo na oração. E olha, ao atender uma pessoa, o que é que Deus faz com esta pessoa? Deus começa libertando a pessoa da culpa. Você vai ver isso nessa oração que ela fez na Bíblia Ave Maria. Deus começa libertando a pessoa de toda e qualquer culpa que ela carregue. Ele perdoa o pecado. Deus usa de misericórdia. Esse é o louvor da Sara a Deus. Tu és bendito, Senhor, porque perdoa o pecado e usa de misericórdia. E após a tribulação, o que nós vamos testemunhando aqui? Eu quero achar aqui o versículo
21. Aqui. 16. Deixa eu achar os numerozinhos aqui que estão pequenos. Não. Vamos em frente. Após a tribulação, Deus ele assegura a libertação. E muitas vezes ele usa da própria tribulação para libertar a pessoa. O versículo 21 eu teria que recorrer à Bíblia Ave Maria. Sim. Não é? Após a tribulação, Deus nos dá libertação. Então, nós passamos por momentos conturbados na nossa vida? Sem dúvida, isso acontece. Mas quando passa a tribulação, Deus garante que nós sejamos libertos. O fim da tribulação coincide com a nossa libertação. A nossa libertação pelas mãos de Deus põe um fim na tribulação. E Deus usa a própria tribulação para libertar a pessoa. Veja quanta gente foi liberto de um vício, de um pecado, do crime, porque participava de algo criminoso. Não é? Às vezes há anos a pessoa estava entranhada nas tramas do crime. E foi uma provação que ela enfrentou, que a aproximou de Deus, e foi um instrumento de libertação na sua vida. Deus aproveita, gente, às vezes a enfermidade para livrar uma pessoa de um vício que arrastaria para o inferno. Deus aproveita a tribulação, a humilhação, para nos revelar nossos verdadeiros amigos. Então veja, quanta coisa Deus acaba gerando de bem na nossa vida por causa de uma dificuldade que nós estamos enfrentando. E muitas vezes ali, em meio às nossas dores, enfrentando sofrimentos, Deus usa aquela tribulação para nos revelar os nossos adversários, quem estava trabalhando para a nossa destruição e nós não percebemos, não é? O pecado, ele se fecha sobre nós e ele se torna um castigo. Mas Deus concede a quem busca a sua face, a quem busca a sua misericórdia, Deus concede o acesso ao perdão. Então, a palavra de Deus, ela diz para nós de várias maneiras, e diz para nós também nesta oração: vós, Senhor, não vos comprazeis em nossa perda. Deus não tem prazer na nossa destruição. Deus não tem alegria no seu sofrimento. Deus não se compraz em nossas desgraças, nem nas nossas doenças, muito menos na nossa morte. A doença, ela deve ser encarada como uma condição natural da vida. Não é um castigo de Deus. Não é? Enquanto nós vivemos nesse mundo, nós passamos por dificuldades, vamos enfrentar a doença, vamos enfrentar a velhice e morrer. Mas ela deve ser encarada dentro dessa perspectiva e não como uma maldade de Deus contra nós ou de Deus que quis tirar alguém de nós. Não cuidar da sua saúde, meu querido, pode até impedir você de ajudar os outros, não é? Agora, a atenção demasiada ao seu próprio corpo pode ter o mesmo resultado. Tem gente que é tão preocupado com o próprio corpo, com a própria beleza, com a própria saúde, que às vezes acaba comprometendo a saúde e comprometendo os próprios relacionamentos, impedindo inclusive de cuidar das pessoas que estão à sua volta. Sara, iluminada por Deus, pensou no Pai. Sabe onde é que está o equilíbrio? O equilíbrio está em a gente cuidar do nosso corpo, na medida em que isso nos ajuda a servir os outros. O equilíbrio está em você cuidar de você, na medida em que isso permite que você ame e se dedique às pessoas que estão à sua volta. E pode ser que o seu amor às pessoas um dia seja a salvação da sua vida, como foi o da Sara. Pensa nos seus filhos, pensa nos seus pais, pensa no seu cônjuge. E nunca faça o mal contra você mesmo, sabe? Não podemos nos debruçar sobre a nossa saúde ao ponto de nos impedir de nos dedicar a quem nós amamos, não é? Nenhuma doença pode impedir uma pessoa de fazer o que ela tem de fazer. Às vezes você está acamado, não é? Sem muitas forças físicas, mas que a sua enfermidade não seja um empecilho para você amar.
Se você não puder trabalhar, então dê aos outros o seu amor. Quanta gente, depois que foi para a cama, não é no sentido assim de ir para a cama com enfermidade, se tornou uma fonte de amor para aqueles que vivem ao seu lado. Se tornou, inclusive, objeto de reconciliação da família. Então não pense que a sua doença fez de você uma pessoa inútil. Às vezes a sua doença se tornou o maior instrumento de libertação, de salvação, é a maior ferramenta com a qual você trabalha pela união e pelo bem da sua família. Maior cuidado ainda nós devemos ter com a doença interior, porque ela é a mais perigosa do que a doença do corpo. Veja, Sara suportou as perdas, suportou a morte de 7 maridos, ela não era fraca não. Mas ela não suportou a mágoa que as palavras da empregada lhe causou. Às vezes a ferida causada por uma palavra é muito pior do que uma punhalada no corpo da gente. E por isso ela queria se matar. Mais doloroso do que as perdas são o comentário das pessoas, na verdade. Eu peço a Jesus neste dia que nos dê a graça de, por meio desta palavra, encontrar a cura de tantas coisas difíceis que nós ouvimos no decorrer da nossa vida e que ainda continuam doendo dentro do nosso coração. Que Deus nos abençoe a todos com a cura da nossa alma. Que a gente tenha força de enfrentar as feridas, né? Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Eu te levantarei,
te levanto.